No século XVIII, os trabalhadores ingleses viveram mudanças profundas na organização do trabalho. O livro de lei da siderúrgica Crowley, de 1780, é um exemplo dessa transformação. Os proprietários dessa fábrica elaboraram uma série de regras para as rotinas dos trabalhadores, que tinham como objetivo o aumento da produtividade. Dessa forma, dividiram os trabalhadores em dois grupos, supervisionados por um superior, para atuar em dois turnos de 15 horas, uma jornada de trabalho extenuante e longa, das quais 1 hora e 30 minutos era destinada às refeições do dia. O primeiro grupo, das 5 horas até as 20 horas, com intervalos para de jejum e almoço, e das 7 horas até as 22 horas, o segundo grupo, com intervalos para almoço e jantar. Uma jornada de trabalho longa e difícil, ditada pelo relógio e pelo ritmo das máquinas recém-inseridas na indústria. Isso é o que chamamos de disciplina, disciplina para o trabalho ou ainda a disciplinarização do trabalho. Mas nem sempre foi assim. Os camponeses da Inglaterra, no período anterior à Revolução Industrial, trabalhavam para si. O que significava? Significava dizer que ele realizava diferentes atividades durante seu dia. Além de cultivar a terra, também trabalhava como fiador, em rodas de fiar de madeira ou como tecelão. Era um tipo de trabalho no qual o indivíduo exercia todas as etapas de fabricação de um produto de acordo com seu próprio ritmo, seja ele destinado ao consumo da própria família ou à venda em uma loja como mercadoria. Era o que se chamava no século XVIII de tecelão artesão. Com a invenção de uma máquina de fiar chamada Jenny, inicia-se um processo de divisão do trabalho, ou seja, da separação entre as atividades de tecelagem e as atividades de fiar. Cada Jenny, ainda que muito rústica, ainda que nos seus primeiros modelos, já era capaz de realizar o mesmo trabalho que 16 trabalhadores empregados nas antigas rodas de fiar de madeira. O que mudou nas relações de trabalho, com exceção da Jenny e de outras máquinas? Para a indústria têxtil, representou o fim da figura do tecelão artesão. O investimento inicial para adquirir uma máquina moderna tornou-se cada vez maior, fazendo com que tecelões mais ricos começassem a contratar outros trabalhadores que não tinham condições de investimento. Esses homens de trabalho, ou do inglês workmen, ou proletários, para usar uma palavra mais conhecida do jargão da sociologia, tornaram-se a figura mais presente do mundo fabril. Aqueles que não têm meios de produção a não ser a sua própria força de trabalho, o que chamamos hoje de trabalhadores assalariados. Uma transformação muito profunda nas relações de trabalho e que se estendeu entre os séculos XVIII e o século XIX. A sociedade das mercadorias, ou o estabelecimento das relações capitalistas de produção e de consumo, fez-se a partir da vitória do trabalho mecanizado, ditado pelas máquinas, sobre o trabalho manual, aquele no qual as pessoas realizavam de acordo com o seu próprio ritmo, nos moldes do período medieval e moderno. Nesse tempo, ou seja, antes da Revolução Industrial, as pessoas eram classificadas segundo o seu nascimento. Haviam as pessoas nobres, haviam as pessoas da igreja e havia os plebeus mais ou menos ricos. O que importava era o nascimento. Com o advento do capital, nasce junto uma nova divisão social baseada em critérios diferentes. Critérios sociais e critérios econômicos distintos. De um lado, temos a classe daqueles que vão ser economicamente mais privilegiados ou vão estar em uma posição de mando, que são a classe dos proprietários, ligados à atividade fabril e ao comércio. E do outro lado, temos a classe das pessoas que somente podem trabalhar de acordo com suas próprias forças, aqueles que não têm posses, propriedades, ou, em outras palavras, a classe dos despossuídos. Nesse mundo centrado no meio urbano, assistimos um aumento vertiginoso da produção da riqueza em escala global, enquanto as condições de vida da cidade, da classe trabalhadora, se deterioraram. Os trabalhadores ingleses estavam inseridos em um contexto severo de vulnerabilidade social. Nos textos da época pode-se recolher relatos sobre a persistência das condições degradantes da classe trabalhadora, de moradia, fome, alcoolismo, pouco acesso à saúde, marginalidade e criminalidade. As ricas cidades inglesas conviviam, portanto, ao mesmo tempo com um crescimento econômico elevado e um quadro social gravíssimo. Alguns autores da época chegavam a falar que a Inglaterra passaria por uma espécie de assassinato social. Tudo isso estava relacionado ao novo contexto econômico, e muitos concordavam que algo deveria ser feito. Muitos entendiam também o quanto essa situação estava ligada à forma como se trabalhava e se produzia na época. As crises de produtividade eram recorrentes. Como é que funcionava isso? Produzia-se muito, os mercados saturavam, ou seja, as pessoas deixavam de comprar mercadorias que elas já tinham, as vendas diminuíam e o efeito dominó terminava na extinção recorrente de vagas de emprego, que, ainda que fossem expressivas, considerando o período medieval, não cobriam um contingente satisfatório da população urbana.
que crescia vertiginosamente com a imigração. Além disso, os salários eram baixos, principalmente para que fosse mantida uma margem de lucro elevada. E para manter o valor desse salário baixo, era preciso manter uma quantidade grande de trabalhadores esperando por um trabalho, por mais miserável que fosse. É o que se chama de exército industrial de reserva. E esse exército industrial de reserva, ele servia justamente o seguinte: para cada trabalhador ativo na indústria, havia muitos outros à espera de um trabalho vivendo em condições degradantes. Ser trabalhador, portanto, não era algo fácil nessa época. Mas, se a gente olhar tudo que foi produzido nessa época, e palavras que fazem sentido hoje, como salário, férias, sindicatos e greves, são todos esses termos que foram criados e que ganharam seu sentido no século XVIII e no século XIX e que moldaram as relações de trabalho, a forma como hoje entendemos e que vivemos hoje, principalmente nas relações entre as classes sociais.